Seguindo o mesmo procedimento que foi adotado anteriormente, podemos obter a versão da equação de discretização para um sistema onde haja escoamento nas três direções ortogonais. Então, a equação de discretização, nesse caso, vai ter mais dois vizinhos, agora um vizinho acima e abaixo, além dos quatro anteriores, leste, oeste, norte e sul, mais um termo B associado à discretização do termo fonte e ao valor da variável dependente no instante de tempo t. Em todos os casos, os valores dos coeficientes são calculados utilizando aquela função A que foi definida anteriormente, onde podemos adotar diferentes configurações para essa função, para implementar diferentes esquemas de discretização. O termo D e os termos F vão ser apresentados as suas respectivas definições nos próximos slides. Mais uma vez, a equação final vai ficar seguindo aquela formulação, o termo AP vai ser a soma dos termos vizinhos, aqui é acrescentado um vizinho também no tempo, e uma parcela associada à parte linear do termo fonte. Os valores das grandezas F e D que foram apresentadas nos slides anteriores, elas são definidas aqui, as de F associada à parcela convectiva e as do D associada à parcela difusiva, lembrando mais uma vez que γ é o coeficiente de difusão da variável dependente e sempre avaliado nas interfaces que definem o volume de controle sendo considerado. A partir de agora, nós analisaremos dois pontos importantes na solução dessas equações ou da equação de conservação, que primeiro está associado à definição de condições de contorno na saída do domínio que estamos considerando, e o outro nós apresentaremos uma análise de um parâmetro ou de um item que é muito discutido em técnicas numéricas, que é a questão da falsa difusão. Nós apresentaremos duas interpretações para ela, uma que é a mais convencional e uma outra que é considerada a mais adequada, especialmente pelo livro do professor Patanca. Nas etapas iniciais deste curso, fizemos algumas considerações sobre a natureza das coordenadas envolvidas nas equações de conservação. E lá vimos dois tipos de coordenadas. As coordenadas de mão única, um exemplo delas é o tempo, e as coordenadas de mão dupla, um exemplo delas são as variáveis associadas à definição da posição dos nós ou dos volumes de controle no nosso domínio. Essa questão, essa análise da natureza das coordenadas é bastante relevante quando vamos analisar ou especificar condições de contorno na saída do domínio que estamos analisando. Esse aspecto será abordado aqui então e, através dessa consideração, faremos proposição de condições de contorno, de formas de abordar as condições de contorno nesses limites do domínio. Uma análise que pode ser feita seria a que é apresentada aqui nessa figura de forma esquemática. Nesse caso, nós temos um domínio bidimensional e temos que a direção e o sentido do escoamento, a direção é apenas a direção x e o escoamento está no sentido positivo de x. Então, imagine que nós tivéssemos aqui os pontos nodais, num caso bidimensional aqui temos o ponto nodal P e seus quatro vizinhos a leste, oeste, norte e sul. Se examinarmos as equações de conservação ou a equação de conservação para uma situação bidimensional, nós constataremos que o coeficiente AE ele se iguala a zero quando tivermos Pq maior do que 10 e estamos utilizando o esquema Power Law. Isso vai acontecer com valores de Pq maior do que 2 quando estamos utilizando o esquema híbrido. Qual que é o significado do coeficiente AE ser zero? Se examinarmos a nossa equação de discretização, o AE ser zero significa que o valor da variável φ no ponto E não afeta o valor da variável φ no ponto P. Isso vai ser verdadeiro quando a gente tem uma situação onde o escoamento, o transporte convectivo é bastante intenso numa dada direção e num dado sentido, que faz com que o valor do nó que esteja à frente tenha pouca relevância na determinação do ponto nodal, ou do valor da variável φ no ponto nodal que está montante. Então, neste caso, uma alternativa que temos, apesar de não especificarmos valor na saída, é especificarmos que o coeficiente da variável na direção e no sentido onde se encontra a saída do domínio seja nulo.
Isso muitas vezes é uma aproximação, mas na maioria das situações é o único recurso que temos de implementação de condições de contorno na saída do domínio, uma vez que nessas situações raramente nós conheceremos o valor da variável dependente nessa região. Aqui tem um exemplo esquemático de uma geometria bidimensional, onde temos aqui uma superfície onde temos a entrada do fluido e aqui uma superfície onde temos a saída. Imaginem que estivéssemos modelando a transferência de calor, né, conhecendo os perfis de velocidade e fomos determinar, por exemplo, a variação da temperatura nesse domínio, considerando que o fluido entra numa dada temperatura, troca calor com as paredes aqui do domínio e que quiséssemos então determinar os valores de temperatura ao longo de todo o interior deste domínio. Lógico que numa situação como essa, muito pouco provável que a gente conheça as temperaturas na saída. As temperaturas na saída, na realidade, elas vão ser uma informação que vão ser geradas pela técnica numérica de solução da equação. Então, neste caso, definirmos aqui o limite do domínio especificado aqui nessa saída, a alternativa que teríamos em termos de condição de contorno seria assumirmos que os coeficientes na variável que esteja à frente aqui no domínio, todas elas seriam nulos e implementaríamos a suposição de que nessa região aqui é como se a variável fosse uma coordenada de mão única. Uma outra situação bastante comum é a de simulação de domínios que sejam muito grandes e que nós queiramos simular apenas uma parte deste domínio. Uma situação metalúrgica onde isso ocorre é quando queremos simular o escoamento num molde de lingotamento contínuo, mas numa máquina que vai se estender por mais de uma dezena de metros normalmente. Então, muitas vezes nós não queremos simular o veio inteiro, queremos simular a região do molde, ou pelo menos uma região próxima ao molde. Então, uma alternativa que teremos é definir qual que vai ser a região de saída. E aí, mais uma vez, a gente se depara com uma possível dificuldade, que é definir a localização deste plano de saída. Aqui, mais uma vez, usando a configuração semelhante do slide anterior, eu procurei ilustrar duas possíveis posições de saída que delimitaríamos. Então, imagine que queiramos simular aqui a distribuição de uma variável escalar num domínio como esse, né? Então, posicionar a saída do domínio nessa região aqui seria inadequado, porque constatamos que aqui nós temos um perfil de velocidade que está com uma recirculação. Então, certamente, nessa região nós teríamos valores da variável φ neste ponto que estaria fora do nosso limite de controle, do nosso volume de simulação, trazendo informação para dentro do domínio. Então, essa formulação de colocação da condição neste plano que está indicado aqui seria inadequado, porque estamos posicionando esse plano numa região de recirculação, nosso domínio estaria limitado por essa região e nós teríamos dificuldade de especificar os valores da variável dependente ou nessa região, nesse limite que está aqui. E certamente aquela consideração de que o coeficiente AE, por exemplo, aqui nesse caso, considerando que essa seja a direção x, assumir esse coeficiente igual a zero seria uma aproximação bastante grosseira. Então, a alternativa para contornar isso é prolongar o domínio, colocar o domínio numa região onde sabemos que nós teremos apenas velocidades perpendiculares a esse domínio, e isso facilita a implementação daquela consideração de que a variável nesse domínio aqui seja uma variável de mão única. Um exemplo bastante característico, mas citei anteriormente, são as simulações da região do molde em instalações de lingotamento contínuo. Normalmente não é necessário simular a máquina inteira, né? Com 2 ou 3 metros abaixo do nível do molde, a gente já encontra uma configuração como essa e podemos aí, então, definir isso essa região como sendo o limite para a consideração da saída do domínio. Um ponto que é bastante comentado em livros, na literatura a respeito de técnicas numéricas para a solução das equações de conservação de quantidade de movimento e das grandezas escalares, é a questão da falsa difusão. A visão mais comum dela parte de uma comparação entre os esquemas de interpolação de diferença central e o esquema Puig. Aqui eu considerei uma situação de um escoamento unidimensional,
e apresentei aqui as definições dos coeficientes AE e AW para essa situação, onde, lembrando, D está associado ao transporte difusivo e o F ao transporte convectivo. Então, aqui seriam os coeficientes quando utilizamos a formulação de diferença central e aqui os coeficientes quando utilizamos a formulação do esquema Puindi. Lembrando que no coeficiente aqui, essas duas barras verticais, elas representam uma função matemática que vai retornar o valor máximo dentro dos que estão aqui dentro como argumento da função. Então, analisando uma situação onde f seja positivo, nós constatamos que, nesse caso, o valor do AE vai ser igual a DE e o valor do AW vai ser igual a DW mais FW. E aí, se compararmos o valor do AW, nesse caso, com o valor que é previsto pelo de diferenças centrais, a constatação é que, no caso, o AW aqui ele fica igual a DW mais FW, que é maior do que o que é previsto, do que é proposto pela diferença central. Então, é comum que se batize esse termo, esse FW sobre 2, que é a diferença do valor de AW previsto pelo Apuindi com de diferenças centrais, como sendo a falsa difusão. Essa falsa difusão, então, decorreria desse termo adicional quando comparado com o termo de diferença central. Vamos examinar, então, qual que é a relevância dessa falsa difusão, examinando dois casos limites. Imaginemos uma situação de baixos números de Peclet, ou seja, em situações onde o valor de f é menor ou bem menor do que o valor de d. Nesse caso, realmente, o esquema de diferença central é mais preciso e os esquemas híbrido, exponencial e power law se conformam ao de diferença central. Neste caso, a falsa difusão que seria provocada pelo esquema Puindi é pouco relevante, uma vez que a difusão real é bem mais significativa. Então, aquela contribuição do f sobre 2 ela fica pouco relevante e interfere pouco no valor do coeficiente AW. Né? Quando temos altos números de Peclet, a falsa difusão é mais relevante, porque nós vimos que ela depende de FW sobre 2. Mas o ponto todo é que, neste caso, o esquema de diferenças centrais ele falha, porque já vimos que quando o número de Peclet fica superior a 2, o valor ou o esquema de interpolação proposto pelo método das diferenças centrais vai gerar coeficientes que são negativos e soluções que são irreais. Então, essa interpretação da falsa difusão em termos dessa comparação do esquema Puindi com o esquema de diferença central e atribuindo o Apuindi a uma introdução de uma falsa difusão, não é uma forma mais interessante de analisar a falsa difusão. Nesse caso, o esquema Puindi, mesmo apresentando essa parcela adicional, o efeito dela vai se tornar muito pouco relevante, porque a difusão, a convecção nesse caso, ela vai ser de uma magnitude muito grande, nós estamos lidando com um número de Peclet bastante elevados. A seguir, nós vamos apresentar uma formulação da falsa difusão, conforme ilustrado no livro do Patanca, que parece ser uma formulação ou uma forma de analisar a falsa difusão, uma maneira mais conveniente de fazer isso. Para fazer essa análise dessa visão mais adequada da falsa difusão, nós vamos considerar uma situação como a que está ilustrada aqui. Então, nós temos um domínio, na parte superior dele está escoando um fluido quente, na parte inferior um fluido frio, e até um dado ponto esses fluidos estão separados por uma parede, de tal forma que não haja troca de calor entre esses dois, o fluido que escoa acima e abaixo dessa placa. Quando a placa termina, logicamente, a partir desse momento vai ocorrer um fenômeno de transferência de calor e a tendência é que, se representarmos isso aqui como sendo uma distribuição de temperatura, e a região mais à frente com temperaturas maiores e aqui com temperaturas mais baixas, seria de gradativamente esse perfil de temperatura que antes era uma função integral, ele começar a se dispersar e caminharmos para uma situação como essa que vai apresentando aqui, com uma região que vai começar a apresentar temperaturas intermediárias, a do fluido na parte superior e a do fluido na parte inferior,
ainda na região que está separada por essa parede. Então, isso aqui seria um caso para um coeficiente de difusão diferente de zero. Logicamente, se fizermos a mesma análise para uma situação onde o coeficiente de difusão fosse nulo, mesmo depois do término da parede, como não há convecção da parte inferior para a parte superior, nem de cima para baixo, o único mecanismo aqui da transferência de calor ao longo da direção vertical seria a difusão. Se especificarmos que o gama é zero, o que teríamos é que a difusão seria zero, e aí esse perfil integral se perpetuaria mesmo após a região do término da placa. O que nós vamos analisar agora é o que acontece se simularmos uma situação como essa, mudando a orientação dos eixos para darmos uma nova interpretação para esse fenômeno da falsa difusão. Vamos então analisar uma situação como que está apresentada aqui de forma esquemática. Então vamos analisar inicialmente um sistema onde nós temos fluido quente e fluido frio separados por uma parede, valor de gama igual a zero, e notem que nesse caso nós escolhemos uma malha que está alinhada com a direção do escoamento. Então aqui é a região acima da superfície sólida, que está quente, aqui abaixo da superfície sólida, parede sólida termina aqui, e aí nós vamos calcular como é que seria o comportamento da distribuição de temperatura a partir do ponto onde termina a separação física entre as duas regiões de fluido. Para isso, nós vamos assumir uma situação onde nós vamos apresentar a discretização utilizando o método upwind. Então, calculando os coeficientes utilizando o método upwind e considerando que o gama é igual a zero, nós chegamos à seguinte conclusão para os coeficientes AE, AN e AS. Lembrando que AE se refere ao coeficiente do ponto nodal a leste, ou à frente aqui no caso, norte e sul seriam os pontos nodais acima e abaixo. Então, para todos esses casos, na formulação do upwind, considerando que o F é positivo, nós teríamos AN, AS, AE todos iguais a zero, e o valor de AP igual ao AW. Nesse caso, a conclusão que chegamos é que o valor de φP vai ser igual a φW, ou seja, o valor num ponto nodal como esse seria igual ao valor no ponto nodal anterior, e aí a descontinuidade da temperatura é preservada, ou seja, nesse caso não está ocorrendo nenhuma falsa difusão. Agora vamos repetir a análise que foi apresentada anteriormente, mas agora mudando a inclinação da malha em relação à direção em que está se processando o escoamento. Então, agora foi considerada uma situação onde a malha está orientada a 45 graus em relação à direção do escoamento. Então, teríamos uma configuração como essa, aqui a parede separando as regiões do fluido, aqui o fluido quente, aqui o fluido frio, direção do escoamento e o sentido indicado aqui pelas setas, e mais uma vez com valor de gama igual a zero. Eu sugiro que vocês, considerando essas configurações que estão apresentadas aqui, antes de migrar para o próximo slide, parem o vídeo e proponham valores para os coeficientes AE, AW, AS e AN. Para a configuração que foi apresentada então no slide anterior, nós chegaríamos à conclusão que a E e a N seriam igual a zero, a W igual a S e o AP igual a W mais a S. Nesse caso, os valores de AW e AS seriam equivalentes a 0,5, e aí a equação para a estimativa do valor de φP seria 0,5 φW mais 0,5 de φS. A conclusão que chegaríamos é que eu fiz os cálculos com valores especificados, então considerei o fluido aqui abaixo da região da parede com temperatura 0, acima com temperatura 100, e o que a gente observa é que aquela descontinuidade vai desaparecer. Nós gradativamente vamos dispersando o perfil de temperatura, e o que deveria ser, numa situação de gama igual a zero, todas essas temperaturas acima dessa linha aqui iguais a 100, nós começamos a ver que essas temperaturas começam a ficar diferentes de 100, aqui menores do que 100, e na parte inferior maiores do que zero. Nessa região aqui abaixo nós esperaríamos valores zero, porque não há transporte difusivo perpendicular
a direção do escoamento. Então, este fenômeno que estamos registrando aqui seria uma manifestação da falsa difusão. E isso é normalmente considerado como uma interpretação mais conveniente para essa falsa difusão. Ela está representando um fenômeno que é essencialmente multidimensional e que guarda relação direta com a orientação da malha em relação à orientação da direção do escoamento que está se processando. No livro do Patanca é proposta uma equação que provém de um trabalho que ele apresentou num periódico, que dá a magnitude dessa falsa difusão. Quer dizer, ele propõe uma expressão para calcular o gama relativo à falsa difusão para uma situação bidimensional, e aqui nós temos os valores da densidade, a velocidade, né, do fluido, aqui as dimensões do volume de controle, e o ângulo θ que aparece aqui é um ângulo entre o vetor de velocidade e o eixo x. Então, vocês observem que toda vez que o θ for igual a 90 graus, ou a 0 grau, nós vamos ter a malha orientada na mesma direção do escoamento, e neste caso, seno de 90 graus ele vai ser zero, nós não teremos o fenômeno da falsa difusão. Esse fenômeno ele vai ocorrer sempre que o ângulo θ gerar valores de seno diferente de zero, ou seja, valores onde o θ varia entre 0 e 90 graus, ou seja, onde haja uma diferença entre a orientação da malha e a direção do escoamento do fluido. Outra constatação que podemos fazer dessa expressão é que reduzir o tamanho da malha é uma maneira também de reduzir a intensidade da falsa difusão. É uma alternativa, mas passa por uma dificuldade que, ao reduzir o tamanho da malha, nós já sabemos que isso vai implicar num tempo de simulação mais elevado. Então, como alternativas para reduzir a falsa difusão, uma nós já tínhamos comentado anteriormente, é utilizar uma malha mais refinada, a implicação disso é um gasto maior de tempo computacional, e a outra é procurar orientar a malha de modo a colocá-la alinhada com a direção do escoamento. É claro que isso nem sempre é possível, às vezes nós temos um padrão de escoamento bastante complexo e é impossível orientar a malha na mesma direção do escoamento. Então, o que podemos concluir é que essa falsa difusão nessa interpretação ela decorre do tratamento que fizemos para discretização, que foi considerar que ao longo da face do volume de controle, se vocês verificarem todas as discretizações, todos os esquemas de interpolação que consideramos, foi de considerar que o escoamento, através de uma face, ele se dá de forma unidimensional. E isso é uma aproximação, né, que vai incorrer nessa questão da falsa difusão. Uma maneira mais conveniente de combater a falsa difusão é utilizar esquemas numéricos que utilizem mais vizinhos na formulação da equação de discretização. Nós vimos aquela técnica Quick, que ao invés de usar 2 pontos só, começa a usar 3 pontos vizinhos, e os esquemas que são implementados no ANSYS, o esquema de Specify Blend e o de High Resolution, que incorporam mais vizinhos e que, consequentemente, vão permitir uma redução na falsa difusão. Eu selecionei aqui um exemplo que é apresentado em um dos manuais do ANSYS CFX para ilustrar os resultados que são obtidos pelos diferentes esquemas de interpolação que foram analisados, ilustrando como é que o esquema de High Resolution permite uma redução significativa da falsa difusão. Essas figuras aqui elas foram retiradas do manual do ANSYS CFX e aqui ela apresenta uma situação semelhante à que analisamos anteriormente. Aqui uma situação onde temos um fluido frio e um fluido quente. Isso aqui seria a previsão teórica, considerando uma situação de gama igual a zero, ou seja, não haver difusão. Isso aqui seria um resultado de perfil de temperatura, por exemplo, interpolado através do esquema Puig. Nós vemos que essa linha que caracterizava uma descontinuidade nas temperaturas, ela começa a ficar dispersa. Nós começamos então a encontrar uma região com temperaturas intermediárias, caracterizando a falsa difusão, implementando um esquema que envolve mais vizinhos. No ANSYS CFX, o esquema de Specified Blend com o fator beta igual a 1, a gente vê que essa transição aqui ela começa a ficar confinada numa região cada vez menor, ou seja, a falsa difusão diminui mais um pouco.
implementando o esquema High Resolution, que utiliza mais vizinhos para fazer a interpolação, nós realmente conseguimos uma redução bastante significativa da falsa difusão, especialmente quando comparamos com o que é apresentado pelo método Upwind. Para finalizar esse capítulo, então, apresentamos um fluxograma de um programa que vai permitir determinar o perfil de uma variável escalar, por exemplo, temperatura, como ilustrado aqui, mas tendo um campo de convecção, o termo escoamento, mas por enquanto o perfil de velocidade sendo conhecido. Então, as etapas iniciais são semelhantes àqueles dos problemas de apenas por condução. Nós temos que entrar com definições das dimensões do domínio, os valores relativos às condições de contorno, chutar um perfil inicial, que vão ser definidos como T asterisco, uma rotina para definir as posições dos pontos nodais e das faces dos volumes de controle. Usando os valores de temperatura chutado, nós vamos calcular todos os coeficientes, empregando um dos métodos de interpolação que foram tratados ao longo desse capítulo. Nós vamos resolver o sistema de equações, verificar se alcançamos convergência nessa etapa, especificando um critério de convergência. Caso essa convergência não tenha alcançado, a gente continua repetindo esse procedimento. No momento em que tivemos a convergência, a gente pode, então, encerrar a simulação. Isso aqui seria um fluxograma para um sistema em estado estacionário. Num sistema em estado transiente, nós já vimos que podemos empregar método explícito, método de Crank-Nichols ou método implícito. No caso do método implícito, o fluxograma ainda contemplaria uma interação dentro do salto de tempo para alcançar a convergência e depois uma outra iteração externa, na realidade, o avanço ao longo dos diferentes saltos de tempo da nossa simulação. A partir do próximo capítulo, nós nos envolveremos com a determinação dos perfis de velocidade num sistema onde tenhamos escoamento de fluidos.